Saudações universo, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um vídeo. Carlos Matheus Bruxel aqui, dia 21 de fevereiro, aliás, de 2022. Esse vídeo aqui é uma história verídica que aconteceu comigo e com o Rafael, e então a gente vai ter alguns ensinamentos durante esse vídeo, tá? E aí eu peço para que tu assista até o final. Se inscreva no canal aqui e também se inscreva no canal do Rafael. Eu vou deixar ele aqui na descrição e vou deixar o vídeo então da mensagem que vai ser falada aqui nesse vídeo também, tá? Então é o seguinte, teve um dia que eu estava fazendo exercícios na praça e aí o Rafael passou correndo e aí ele parou para fazer umas barras também, então a gente trocou uma ideia. A partir dessa ideia, eu vi que ele tinha alguns pontos em comum comigo, então ele já foi sargento do exército, já trabalhou em muitas áreas e gosta de estudar filosofia, então a gente tinha muitas coisas em comum, né? E a partir dessas coisas em comum, a gente se seguiu, um seguiu o outro no Insta, né? E desde lá a gente não conversou até o dia de ontem, tá? E aí a gente não conversou, mas o que aconteceu? Pode assistir no vídeo dele aí, vou deixar ele aqui na descrição. O Rafael foi meditar e através dessa meditação ele teve acesso a uma mensagem espiritual, né? Então ele anotou essa mensagem, né, da melhor forma possível e expôs isso, né? Compartilhou conosco. A partir do momento que ele compartilhou e que eu vi essa mensagem, aquilo me tocou profundamente. Eu achei uma mensagem muito interessante. Então eu chamei ele e voltei a conversar com ele, justamente por ele querer, ele disse que quer se interessar agora pelo lado holístico, né, de terapias holísticas, pelo lado do Reiki, por esse lado espiritual e filosófico, né? Então ele vai começar a estudar mais profundamente sobre isso. E aí minha mãe trabalha nesse lado, né, de terapias holísticas, de Reiki, de Bara de Axis. Eu gosto muito de filosofia também, então a gente tem esses pontos em comum e eu chamei ele justamente para falar essas coisas. E aí falar também que aqui na nossa cidade, aliás não aqui, né, porque eu não estou na minha cidade agora, mas na nossa cidade então tem rituais de ayahuasca. Então eu chamei ele para falar tudo isso e quando eu falei tudo isso, a gente abriu portas juntos, né? Então tudo isso me faz pensar no seguinte, que a vida ela é feita de detalhes. Foi um detalhe a gente se encontrar lá atrás, foi um detalhe ele parar para meditar. É nos detalhes que ele alcançou essa vibração em que ele recebeu essa mensagem. Tudo foram detalhes, né? E esses detalhes fizeram ele postar o vídeo e fizeram a gente se conhecer. E aí, futuramente, só Deus sabe, né? Mas com certeza novas portas vão se abrir para ele nesse lado espiritual, porque o lado espiritual trabalha assim mesmo, tá? Então, para que tu perceba que tudo interage nos detalhes e perceba também o seguinte, tu não tá nem plantando, nem só plantando, né? Nem só colhendo. Tu tá plantando e colhendo ao mesmo tempo o tempo todo. E aí pensando na história do Rafael, ele não estava só plantando quando ele parou para meditar. Ele não estava só plantando quando ele recebeu a mensagem. Ele não estava só plantando quando ele gravou o vídeo e expôs. E nesse momento ele não está só plantando, né? E tudo que vier depois, então não é só um plantio, é um plantio e uma colheita constante. Eu penso assim porque para mim estar no lugar que eu tô agora, eu precisei plantar, mas ao mesmo tempo em que eu vinha plantando, eu precisei colher também determinada coisa para estar nesse momento aqui agora, né? Então, percebendo assim mais introspectivamente, o lado espiritual trabalha assim. Então, foi ele que abriu todas essas portas. E eu fui de certa forma uma ancoragem para ele, né? Para ele
descobrir um pouco sobre as terapias holísticas que minha mãe faz, para ele descobrir um pouco os rituais da ayahuasca. E só Deus sabe o que aguarda depois disso, mas é um despertar, tudo é um despertar. Então, falando da ancoragem, nesse momento eu ancorei, e em outro momento eu serei ancorado. E tudo vai trabalhando assim. Um ancora e o outro é ancorado. Depois o outro ancora e outro é ancorado. O mundo trabalha dessa forma, o mundo espiritual, né? Então, pra gente perceber tudo isso e perceber também, né, que não fui eu que abri as portas para ele, essas portas, né? Foi ele mesmo que abriu. E é egoísmo a gente se colocar, então, como o fodão no meio de tudo isso. Sempre que tu ajudar alguma pessoa, sempre que tu fizer algo de impactante na vida de alguém, tudo isso é apenas uma ancoragem, e a gente tem que diminuir o nosso ego para que a gente possa, em determinado momento, ajudar, e a gente saber que mais pra frente a gente vai precisar de ajuda. É assim. E cara, se a gente sempre aceitasse ajuda quando as pessoas realmente querem ajudar a gente seria muito mais aberto. E é assim que o mundo espiritual funciona, e é assim que a gente deve funcionar também, tá? Então, algumas reflexões que eu tive sobre isso, sobre essa história que eu achei muito interessante que aconteceu com a gente, né? E aí esperamos que venham positividades para o futuro, porque é isso que a gente planta, né? Agradeço a quem assistiu. Até o próximo vídeo.